O papo de hoje é com uma startup que decidiu revolucionar o mundo dos leilões online, trazendo uma ideia ousada e inovadora: ser o TikTok dos leilões. Isso mesmo, se você achou que vender e comprar em um leilão era um processo tradicional e engessado, prepare-se para mudar de ideia. Thiago da Mata é CEO da Quara, negócio que oferece uma experiência inédita no mercado, combinando tecnologia de ponta e uma curadoria inteligente que coloca exatamente o que você quer na palma da sua mão. Então se ajeite na poltrona e prepare o seu melhor lance, porque o leilão vai começar daqui 7 segundos. Fala, turma, sejam muito bem-vindos ao Pode Sonhar, o podcast que promete acelerar sua carreira como jovem empreendedor pelo lance mínimo de dole uma, dole duas, o seu interesse. Lembrando, turma, que a gente também vai ao ar todas as terças-feiras no nosso canal do YouTube, no seu streaming de áudio preferido, e você pode conferir todos os conteúdos que a gente disponibiliza diariamente nas nossas redes sociais, no @PodeSonharPDC. Eu sou o Miguel, empreendedor e host aqui desse episódio, e hoje, turma, estamos aqui com um convidado muito especial, Thiago da Mata, que é CEO da Quara, uma startup que está revolucionando o mercado de leilões online com uma proposta ousada e inovadora: ser o TikTok no ramo de leilões. É isso. Thiago, muito obrigado por ter aceitado. Cara, obrigado pelo convite, Miguel, um prazer, enfim. Espero que seja um papo proveitoso. Sim, já está sendo, Thiago. Estamos conversando aqui, levamos até um puxão de orelha, que o papo já estava rolando. Para. Mas, Thiago, muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. Valeu. E antes da gente dar o pontapé no episódio, eu quero dar um recado para a turma que está nos assistindo, os empreendedores que acompanham aqui o Pode Sonhar, o que vocês têm feito para proteger os clientes de vocês, turma. Porque com a digitalização da economia, especialmente aquelas empresas que trabalham com grande volume de clientes, é fundamental oferecer produtos que garantam essa segurança e proteção dos seus clientes. E é exatamente aí que a Cover Seguradora entra. Eles oferecem seguros personalizados, integrados à sua jornada empreendedora, que garantem segurança para os seus produtos e também permitem que você rentabilize o seu negócio. Então, convido vocês a conhecerem o site deles, kovr.com.br, para vocês saberem o que é a tecnologia aliada à expertise em seguros. Fechou? Muito obrigado, turma. E agora, Thiago, para a gente dar o pontapé aqui na nossa conversa, eu acho que compensa muito você contar um pouco sobre o surgimento da Quara, o que é, o que faz e como que surgiu a ideia inovadora de transformar essa experiência em leilões ser inspirada no TikTok. Boa. Bem, vamos lá. Vou trazer um pouquinho de história. Então, a Quara faz parte de um grupo leiloeiro que, enfim, vai completar em mais alguns meses 40 anos. Leilão no Brasil, em sua grande maioria, é focado principalmente em leilão de imóveis e leilão de veículos. Verdade. A outra empresa do grupo, que é o Portal Zuc, maior portal de venda via leilão de imóveis do Brasil. E somos 4 sócios hoje na Quara, e dos 4 sócios, 2 desenvolveram esse modelo que eu já explico, que é o leilão de materiais, há quase 17 anos atrás. 17, tem tempo. E ali, o interessante, né, é que o momento era o momento de, internet crescendo, a gente está falando ali de, 2008, de 2008 para 2009, e naquele momento o grande desafio era como que algumas oportunidades que estavam surgindo para atender alguns dos clientes de imóveis podiam ser abarcadas, e a principal dor naquele momento era, por exemplo, momento de muito aquecimento no setor imobiliário, muitas incorporadoras criando, por exemplo, os famosos apartamentos decorados. Imagina, fazer um apartamento incrível com móveis assinados, etc. E aí o que você faz depois quando você precisa encerrar para demolir aquele ambiente e subir a obra? O que você faz com a mesa, com a cadeira, com o quadro, com o armário e tudo mais? E aí entendeu-se que, como era um grande desperdício, muitas das vezes eram bazares feitos para os próprios funcionários e tudo mais, e se investia muito dinheiro naquele decorado, mas ele acabava que não retornava. Entendeu-se que um modo interessante para você abranger diversos espaços, diversos perfis de cliente, era um leilão.
né? O leilão nada mais é do que uma ferramenta de venda em que você consegue fazer com que a oferta e a demanda se encontrem e cheguem a um resultado justo, né? Porque quanto mais você tem a demanda, lances vão surgindo e você recupera o valor. Então eles criaram essa empresa cresceu muito, basicamente soluciona... E lá atrás não era online, como é hoje. Já surgiu com a demanda online. Perfeito. E naquele momento, como o leilão de imóveis ainda era presencial, eles decidiram seguir como uma empresa apartada, porque, enfim, não se sabia como eles iam se relacionar. Depois que, na época, a Zuckerman Leilões virou Portal Zuc, e aí veio a digitalização, mas aí já eram duas empresas distintas. Entendi. Em 2019 venderam a empresa, né, essa de leilão de materiais, ficaram até 2021 no negócio, mas por força do contrato ficaram 2 anos fora. Certo. E aí, quando agora, no ano passado, no início do ano passado, houve oportunidade e entenderam que ainda havia essa avenida ainda era muito longa no mercado, surgiu a ideia de retomar a Quara. Meses depois me juntei aqui ao grupo. Total. E aí estou capitaneando o barco aí junto com a turma. Legal demais, Thiago. Cara, sensacional. Assim, quando a gente fala em leilões, a imagem que vem na minha cabeça é aquele ambiente físico, uma sala que cada um dá um palpite, né, ali para tentar arrematar um bem grande, um imóvel, alguma coisa assim, cara. É um ativo enorme. E aí, quando a gente fala da proposta de valor da Quara, é muito interessante, porque, primeiro, você encontra... Eu naveguei pelo site, convido a turma a ver também aí. Cara, tem de tudo, né, Thiago? Tem mobílias, tem bebidas, né? Cara, das mais variadas, e você consegue dar o palpite ali, tem o prazo final, e você consegue fazer seu lance. Então... Cara, super descomplicado, de fato, a proposta. E eu queria entender como que, Thiago, entra a proposta de valor, a lógica do TikTok aí no meio. Legal. A gente, então, só de novo voltando para o propósito da Quara, a gente ajuda todas as empresas que precisam desmobilizar, na verdade precisam vender algum bem ou ativo. E aí, de novo, o leilão é uma ferramenta de você conseguir encontrar demanda e oferta, e tem diversas proteções jurídicas, sobretudo quando a gente está falando de bens que já foram utilizados ou podem ter algum grau de gasto pelo tempo, uma embalagem que não está em 100% de uso. Então, é um modelo apartado de venda que entrega diversos benefícios. Quando a gente fala de simplesmente vender, e aí eu acho que a gente pode expandir para qualquer modelo de venda, quando a gente fala de leilão, que é apenas uma modalidade distinta, quando você traz a tecnologia, você pode trazer muito mais inteligência. Então, quando a gente fala, né, e a mídia já propagou da gente no passado sobre a Quara, sobre ser o TikTok dos leilões, está muito relacionado a essa ideia de como que eu consigo mostrar para você, potencial arrematante, que já navegou, que já escolheu o seu favorito ali como um dos itens com a gente, que já deu lances. Eventualmente você ainda não conseguiu arrematar o item, mas você já deu lance em 5 sofás. Como é que eu posso te mostrar um outro sofá, ou pelo menos te alertar que acabou de subir um leilão, ou que amanhã encerra um leilão, que tem um sofá que possa fazer sentido para você? Legal. Então, tem uma tecnologia por trás de garantir que a gente consiga encontrar o arrematante ideal para aquele item. Legal. E que é, na verdade, a lógica do leilão, né, cara? Encontrar a pessoa que está disposta a achar o preço justo, o valor justo para comprar aquilo. E muito interessante mesmo, Thiago. E até algo que você falou, o mercado de leilões já é algo... Cara, você falou 17 anos, já surgiu, os seus sócios já estavam no mercado, né? Então é um mercado muito tradicional, assim. E eu queria saber de você, Thiago, o que são as principais lacunas ou problemas que vocês identificaram nesse setor que a Quara se propõe a resolver? Acredito que, em primeiro lugar, de novo, volto para o ponto da tecnologia. A tecnologia ela pode ajudar a gente pensando em comunicar para o cliente final ou para quem tem o potencial de arrematar e encurtar a jornada dele de busca. Então, se eu já sei qual é o perfil de interesse, como é que eu consigo oferecer isso de forma cada vez melhor. E também, quando eu olho para o vendedor, como que eu consigo trazer inteligência para o vendedor. Uma das coisas que é uma mística no leilão que é muito interessante quanto mais barato entra, mais caro sai. Por quê?
Acontece isso mesmo. É incrível. É mesmo, incrível e é verdade. Esse dito popular e realmente ele se prova. Porque reflete comigo. Imagina que essa cadeira que a gente está sentado aqui, vamos dizer que ela no mercado, sei lá, custe R$2.000. Estou chutando. E eu coloco ela num leilão a R$100. E ela está num pleno, a gente já utilizou aqui, mas ela está 100% para qualquer pessoa utilizar em casa. Exatamente. E aí, nessa hora, é a hora que, imagina, o Miguel está querendo comprar para o seu estúdio em casa uma cadeira como essa, o Thiago também, a Maria, o João. E aí você fala, poxa, R$100 eu quero. Aí você dá o seu lance. Aí o Thiago fala, não, eu vou agora dar o lance de 120. A Maria de 140, o outro de 160. Aí o Miguel vai falar, mas nem ferrando, ainda está valendo muito a pena. E aí eu já estou falando só de 4 que entraram, entraram naquele fluxo, e aí tem todos os gatilhos de querer, de agora, a partir daquele momento que você deu o lance e o item já não está mais com você, você fala, não, agora é meu. Exato. E aí você puxa. Enquanto que na contrapartida, se essa mesma cadeira de 2.000 eu tivesse colocado por 1.500, a gente reduziria a audiência interessada. Perfeito. Então esse é um ponto curioso, absurdo, mas que é interessante. De novo, por isso que o valor justo é o resultado final, porque a gente encontra demanda e oferta. Então, voltando para a tua pergunta, a gente tem que oferecer para o cliente, para o vendedor, inteligência de dizer, olha, para a gente conseguir gerar uma boa audiência, recuperação financeira e tudo mais, um bom valor é esse. Bom. Então a gente traz essa inteligência também para quem está vendendo com uma recomendação parruda por trás. Animal, muito legal mesmo. Eu acho que os leilões, o modelo como ele funciona, traz provocações interessantes para a turma que está nos acompanhando aí, que quer empreender. Olha como a lógica de você dar um palpite sobre um ativo, alguma coisa que você quer comprar, te faz, né, se comprometer mais com aquilo, né, Thiago? Te falar, pô, eu vou adiante aqui, já dei meu primeiro lance. Então, é interessante ver como os leilões, o modelo trabalha também com o funcionamento humano, né? Talvez até da psicologia, talvez, algo nesse sentido. Então, acho muito interessante, Thiago, e isso, não só o comportamento, aliado também a razão, a tecnologia, os dados que vocês têm. E eu queria entender um pouco melhor para a galera se inspirar e como que funciona essa tecnologia na prática. Porque a gente vê que ela traduz em resultados muito bons para a experiência do usuário, tanto do comprador, tanto do vendedor ali, mas como que ela funciona? É quando vocês metrificam as ações do usuário no site? Como que é? Boa. A gente tem a métrica desde o início da jornada. Certo. Então, não diferente de outros métodos de venda, obviamente a gente já divulga em mídias sociais e com isso a gente já consegue entender um pouco do resultado, até inclusive do investimento que a gente faz, então já parte daí. Mas uma vez dentro da nossa plataforma, o leilão inclusive tem algumas etapas que nos ajudam a ter algumas medições ainda mais profundas. Então, exemplo, um cliente ou um arrematante, alguém que está interessado, entra e tem a oportunidade de participar do nosso ambiente de comunicações, newsletters, etc. Então, ali já é uma primeira informação. Para que eu tenha confiabilidade no leilão e consiga garantir que o Miguel é o Miguel, por exemplo, a gente já pede algumas informações, inclusive documento seu para garantir, olha, um processo de compra, também. Eu preciso garantir que... Porque, pensa... Quem do outro lado está vendendo precisa garantir que vai desmobilizar e que o Miguel vai lá retirar. Claro. Então, se o Miguel não é o Miguel... Ele quer liquidar. Exatamente. Eu levo para o meu vendedor um risco grande. Então, a gente coleta alguns documentos para garantir a finalização desse cadastro, a verificação desse cadastro. E uma vez esse cadastro verificado, a cada leilão, as regras do leilão estão dentro de um edital. Então, isso vale para leilão de imóveis, assim como para os nossos. Então, ali tem todas as regras, o que vale, o que não vale, todos os termos e concordâncias. E aí, se o Miguel quer participar, por exemplo, ele tem que dar o aceite no leilão. E aí, só ali eu já tenho uma visão, e a gente captura essa informação, só ali eu já tenho uma visão do perfil de leilão que o Miguel se interessa, mesmo que você não dê um lance. Pelo tempo que ele por ter aceitado o edital. Simplesmente, por exemplo, a gente tem hoje leilões que crescem muito de itens de
empresas que são e-commerce, que tentaram entregar um item, por exemplo, na sua casa, não conseguiram por qualquer razão, esse item volta, que é a famosa logística reversa, volta para os galpões deles, mas tem alguma limitação que impede que esse bem seja vendido novamente. Algum amassado na embalagem, a etiqueta deu uma rasgada ali em algum ponto, e por aí vai. A gente pega e vende esses itens também por lá em leilão, é uma forma interessante e inteligente de vender. Quando eu estou caminhando nessa jornada de venda, imagina que você ainda não tenha dado um lance, mas você entrou em um leilão para esse perfil de item. Certo. Deu 10 dias depois, você aceitou o edital de um leilão no mesmo perfil, mas em nenhum dos dois você deu lance. Você simplesmente aceitou porque você está avaliando. Isso me permite entrar em contato com você e falar, olha, acabou de entrar no ar um outro leilão de logística reversa. Talvez você se interesse. Talvez você se interesse. Legal. Então, a gente tem a possibilidade de ver essa etapa, e aí depois as etapas subsequentes são dar um lance, e aí não necessariamente você precisa ter arrematado, e depois, de fato, ter arrematado, e aí o histórico de arrematações, de compras e tudo mais. Que legal. Então a gente tem uma jornada bem longa e bem robusta, né? E metrificável. E aí isso permite que a gente consiga... O que eu comento muito com os nossos clientes, isso é interessante, é que a gente tem a capacidade de crescer rapidamente a audiência de um leilão. Porque, se eu estou falando, imagina, como a gente já faz diversos eventos e leilões nesse modelo de, por exemplo, logística reversa, se eu tenho outro cliente vendedor que agora queira entrar e que tem o mesmo perfil de uso, eu posso avisar toda aquela audiência que participa daquele perfil de leilão. Então, a gente consegue atribuir e escalar de maneira muito rápida. Legal demais, muito interessante e legal por ser algo que é quebrado em várias etapas, você consegue engajar o usuário ali no nível que ele tiver, né? Então, você entrou no site pela primeira vez, fez o cadastro, como é que eu vou engajar, o que esse cara está buscando? Então, você consegue ter uma visão completa, assim, muito legal mesmo, Thiago. E até uma coisa que me desperta o interesse, o principal do lado do arrematador ali, da pessoa que dá o lance, são pessoas físicas mesmo? Quem que é o perfil do cliente? Tem os dois perfis. Tem os dois perfis e essa é uma das inteligências que a gente traz para quem vende. Então, vou dar um exemplo aqui. Pegando de novo esse caso de uma logística reversa, vamos supor que esses itens estejam num galpão desse cliente nosso. Certo. E aí ele fale, Thiago, a minha dor é liberar o meu espaço. Eu estou com um espaço tomado por esse perfil de item aqui muito grande, são 10 pallets e tudo mais. A gente pode montar com ele uma estratégia de vender em lotes maiores. Então, eu tenho menos compradores, mas que eu vou garantir aquela desmobilização mais rápida. Aí, naturalmente, vai ser uma pessoa jurídica, um pequeno comerciante ou até um grande comerciante. Ou ele pode falar, Thiago, na verdade, eu não tenho tanta pressa, mas eu gostaria de ter uma grande recuperação financeira. Então, esse pallet que tem aqui 400 itens, se demorar mais tempo, mas você vier e catalogar aqui de 2 em 2 itens, por exemplo, e vender, não tem problema nenhum. Eu tenho equipe para isso, a gente pode suportá-lo, ou ele pode, inclusive, a gente pode desenvolvê-lo para ele próprio. E aí ele pode fazer, e aí ao invés de eu ter apenas um único lote, que seria um pallet, eu tenho 200, 300. Sim, e aí a gente multiplica. E aí nesse caso, aí a pessoa física faz mais sentido porque o valor unitário cai. Então a gente ajuda inclusive nessas estratégias, então vai em todos os caminhos. Legal, legal demais, cara. E hoje tá bem dividido da parcela de clientes da Aquara. Pequenos comerciantes e pessoas físicas, como que tá? Tá bem Pessoa dividido. Física é a maioria, então praticamente eu te diria hoje que 2/3 é pessoa física e 1/3 aproximadamente é pessoa jurídica. Legal. Muito porque a gente tem, filas que a gente tem muito grandes são apartamentos decorados, como eu comentei, de construtoras, empresas que estão desmobilizando bens, por exemplo, de escritório, ou de alguma unidade de negócios que eles tenham. E aí, nesse caso, estou falando de mesa, cadeira, frigobar. Sim, e aí, muita gente utiliza isso nas suas casas. Então, tem esse caminho aí bem forte. E eu acho, Thiago, até que vai existir isso ainda. Tem muito que vocês crescerem na Aquara, porque, assim,
eu acho que na pessoa jurídica, os comércios já tem essa consciência de, pô, talvez eu possa arrematar e comprar um produto mais barato via leilões. Mas a pessoa física, eu acho que ainda não tá tanto assim. Ainda tem muito o que crescer. E quando você entra no site da Quara, fica evidente. Você fala, pô, eu poderia me beneficiar dos leilões para, quem sabe, mobiliar uma casa, para, pô, dar um presente para alguém que tá casando, fazer um casamento, comprar bebidas mais baratas. E eu imagino que, pô, essa é uma parcela de clientes que vocês ainda vão crescer bastante nesse aspecto. Vocês veem também esse perfil? Sim. É interessante. Tem, acho que uns 2 ou 3 dias atrás, que teve uma senhora que um dos lotes que a gente tem é de um videogame. E ela mandou, assim, espontaneamente lá para os nossos canais de atendimento, eu busco ficar bem próximo disso. E ela falando, olha, só para dizer, acabei de dar um lance, meu primeiro lance com vocês, tô querendo comprar para minha neta, porque o aniversário dela é mais um mês, tô querendo realizar o sonho dela e o meu, e tá numa condição que eu consigo pagar e tudo mais. Então, a gente não sabe onde se esconde o sonho dos outros e é muito legal poder ajudar de alguma forma. Legal demais, Thiago. E até uma coisa que eu queria entender, que eu acho que é o que desperta muito do interesse que existe ao redor do modelo de negócio da Quara, que é o que vocês aprenderam com a lógica do TikTok? Que aprendizados observando, estudando esse case, esse fenômeno que é o TikTok, vocês falaram, pô, isso aqui é interessante, vamos tentar trazer esse conceito. Legal. Como é que a gente pensa o negócio de maneira geral? A gente tem a conclusão de mais de um leilão por dia nesse ano de 2024, só para dar uma referência. Boa. O que isso significa? Que eu tenho todo dia leilões subindo, todo dia leilões encerrando, oportunidades que ficam no ar durante um determinado período de tempo e, consequentemente, a gente tem muito conteúdo, porque o Miguel que entra na Quara hoje, se ele entrar daqui a 1, 2 dias, vai ver uma Quara diferente, com novos leilões, novas oportunidades, aquelas que você viu e deixou passar, de repente você perdeu e por aí vai. Então, a gente entende que tão importante quanto os bens que a gente vende, os leilões que a gente tem muito conteúdo e muita oportunidade. Dessa maneira, a gente entende que dá para se comparar, dadas as devidas proporções, com uma rede social, por exemplo, como o TikTok, que se propõe a te apresentar conteúdos que vão te interessar, de forma a fazer com que você consiga se engajar e saber de alguma forma que sempre ali vai encontrar algo relacionado aos seus interesses. Então, a gente se propõe a fazer a mesma coisa dentro do nosso ambiente de negócios. Como que eu vou cada vez mais customizar para garantir que a página, a oferta, a experiência do Miguel que se interessa por comprar um sofá seja diferente da do Thiago que está procurando uma televisão. E aí a gente começa a traçar estratégias diferentes com essa informação, com essa tecnologia e acessando cada um deles em cima dos seus interesses. Então, está muito relacionado a essa estrutura de negócio em que alia tecnologia a uma personalização de entrega para o cliente final. Uma hiperpersonalização. Exatamente. Que eu acho que é o que o usuário do dia de hoje mais está exigindo, o cliente, né? Um negócio feito para ele, com a gente ser provocado e disparado, de ser impactado com tantas informações todos os dias, quando a gente vê algo que tem a nossa cara, que parece que foi pensado ali com base nos nossos interesses individuais, isso brilha bem mais o olho, né? Com certeza. E até uma pergunta que a gente separou para você aqui, Thiago, usando essa tecnologia de antecipar o comportamento dos usuários por meio de dados, você acha que essa é uma tecnologia que a gente vai ver cada vez mais em outros setores? É uma tendência? Como é que você está enxergando isso? Eu acho que, de alguma forma, os negócios têm que cada vez mais buscar ser eficientes, né? E a tecnologia, os dados permitem isso. Acho que, como você bem comentou agora, o consumidor, conforme vai tendo acesso a operações e a personalizações dos serviços que ele recebe, começa a exigir isso também como uma contrapartida e é natural. Sim. Então, acho que as empresas que precisam e que querem durar, sobreviver e ter sucesso, precisam entender como que elas conseguem personalizar de fato e ter uma entrega, porque
com a dinâmica que a gente tem hoje de mundo, todo mundo pensa que não tem tempo para perder. Eu acho que isso é mais verdade do que nunca, né? Acho que essa é uma frase clichê de décadas, mas eu acho que mais do que nunca isso é verdade. Sim. Então, no final das contas, todo mundo está disputando a atenção, né? Cada vez mais a gente ouve empresas e executivos dizendo que os negócios deles concorrem com outros temas totalmente diferentes, uma rede social, um videogame, um esporte. No final das contas, está todo mundo disputando a atenção. Então, para você conseguir atrair a atenção do seu cliente, você precisa ser tão interessante ou mais do que outras formas de conteúdo para que ele seja retido. Então, acho que esse é um pensamento que precisa existir e aí todo mundo tem que se balizar por dados. Qualquer setor, né? Exatamente. É isso. E é ser assertivo, né, na comunicação. E a melhor maneira de ser assertivo é você conhecer o público e recomendar o que ele já está buscando, né? É isso. Então, muito interessante. Até uma curiosidade que surgiu aqui sobre a Quara. Quando a pessoa vence ela arrematou ali o material. Como que é a entrega? Vocês cuidam da logística também? Isso é um ótimo ponto. Uma das questões do leilão é que quem cuida da retirada é quem arrematou. Beleza. Tá? Essa é uma forma interessante, isso está no edital, como eu comentei, etc., mas é uma forma interessante, inclusive, de proteção para as duas partes, para quem vende e para quem compra. Por quê? Imagina que, por exemplo, a gente esteja falando de um escritório e que eu tenha um armário que foi vendido e alguém arrematou, e esse armário está embutido, está ali conectado, parafusado na parede, por exemplo. Perfeito. Quem arrematou, por mais que aquele armário já tenha um determinado tempo de uso, em tese, vai preferir ter o controle da desmontagem para garantir que ele vai chegar no estado adequado dentro do ambiente que ele vai montar, do que eventualmente jogar para um terceiro. Diferente de um bem que seja totalmente novo e que, beleza, ele vem encaixotado e tal, e aí você tem esse controle. Então, quem compra com a gente em leilão, isso está totalmente explícito no processo lá, perfeito, sabe que vai ser responsável pela retirada, e aí por conta disso também que a precificação é tão importante, porque você tem aí algumas tarefas, algumas atividades como arrematante que você não teria como comprador de um item novo. Mercado Livre. Exatamente. Então, a gente precisa... O nosso desafio positivo é que a gente se desafia mais do que uma empresa de leilões, a gente é uma empresa de oportunidade. É isso. Então, como que eu ofereço a boa oportunidade para o meu cliente, entendendo que é uma modalidade de venda e de compra com as suas particularidades, mas com diversas vantagens, porque, de novo, você vai às vezes conseguir... Vou precisar retirar o sofá, mas aquele sofá que um novo valeria 10 mil reais, eu estou comprando por 2 mil. Sim. E aí, beleza, eu me responsabilizo por ir lá e fazer a retirada. Exatamente. Faz sentido eu investir numa logística e tal, porque eu já estou comprando ele bem mais barato. É isso. Legal. É isso. E uma outra curiosidade, hoje a maior parte dos clientes de quem dá os lances ali na Quara são pessoas que já estão habituadas a entrar no site, na plataforma e fazer os lances, ou vocês chegam, por exemplo, numa estratégia mais de outbound, de Facebook Ads, para mostrar que os produtos estão anunciados? Como que é? A gente a gente segue aí o playbook todo de comunicação, enfim, Meta, Google e por aí vai. Perfeito. Hoje o nosso público isso é um ponto interessante, né? Porque quando a gente fala do histórico de leilões, é um público, na sua média, quem conhece, quem já tem o traquejo e tudo mais, o que a gente recebe de informação gosta muito do computador. Vou sentar na frente do computador e vou me dedicar. Enquanto que, em tese, o que a gente ouve é que um público que tem menos conexão natural com esse mercado gosta muito da experiência por celular. Boa. Hoje, a nossa... Que interessante. E é interessante, porque pensa, quem é um comprador oficial e tradicional de leilões vai investir um tempo adequado, consequentemente uma estrutura, para tomar essa decisão. E para quem está começando, é um processo de compra como se fosse numa outra plataforma qualquer. Verdade. E aí, o interessante é que cada mês,
quando a gente olha o percentual dos acessos que a gente tem em celular e em computador, ele vai aumentando cada vez mais no perfil mobile celular. A gente hoje tem mais de 80% dos nossos acessos no perfil mobile, legal, inclusive em lances. Então, você está tomando uma decisão, às vezes, relevante do ponto de vista financeiro, e ali na disputa de lances, e por isso que a gente volta para a tecnologia. A tecnologia vai em todos os dados e tal que a gente comentou, mas vai também nessa experiência, porque são os lances finais ali para arrematação, está todo mundo focado ali, você tem que garantir que o encerramento seja bem feito. Exato, que interessante, né? E faz sentido isso do mobile, que realmente eu acho que a avenida de crescimento da Quara, que é acessar essa parcela de público, cara, de quem tá quem não está familiarizado, que os leilões podem ser uma oportunidade para comprar materiais de maneira mais acessível, né? Então, isso. Ótimo. Legal ver que isso se traduz nos dados também. E até, Thiago, uma coisa que a gente falou bastante aqui é sobre o quanto a Quara, por mais que esteja num mercado tradicional, né, de leilões, que surgiu há muito tempo, ela trouxe inovações. E essa é uma dor que uma grande parte da nossa audiência vem e traz para a gente aqui do Pode Sonhar. Eu estou diante de um mercado tradicional aqui, queria inovar, mas não sei se é uma boa ideia. E eu queria te pedir dicas, Thiago, de quem quer inovar em um mercado tradicional. Você que é líder de uma empresa nesse sentido. Eu acredito que vale a pena pensar sempre do menos complexo e de mais rápida e fácil execução e implementação, para depois você pensar em fazer coisas que sejam muito diferentes. Tá. Até porque, quando você comenta de um mercado tradicional, você provavelmente tem compradores que estão acostumados com aquele modelo tradicional. Então, às vezes, uma disrupção muito grande pode demorar tempo até ela se fazer presente no resultado. E aí, consequentemente, como empreendedor, como empresário, você talvez não tenha fôlego para suportar toda essa transição. Então, pensando que a venda ela vai, por exemplo, na comunicação, talvez avalie, poxa, como é que eu mudo na minha comunicação? Talvez a minha entrega, o meu produto, no primeiro momento, possam ser semelhantes ao que eu tenho do mercado e com a experiência que o meu cliente espera. Mas como eu posso surpreender na comunicação? Como que eu posso surpreender no canal que eu utilizo para vender? Então, talvez dentro do meu segmento, dentro do meu mercado, alguns utilizam mais lojas físicas e eu vou utilizar um e-commerce. Alguns utilizam um e-commerce e eu posso utilizar o suporte de influenciadores. Então, como é que é o canal de distribuição? E aí, depois, sim, eu acho que dá para avaliar como que, de fato, eu mudo o meu produto ou meu serviço. E aí, enfim, tem variadas formas e pontos aí que, caso a caso, dá para ser avaliado. Legal. Mas eu iria nessa etapa antes. Como eu faço o meu produto ser ou entregue ou visto de uma maneira diferente, daí os próximos passos podem seguir. Legal demais. Faz bastante sentido, até porque em mercados tradicionais as pessoas já estão habituadas a se comportar de alguma determinada forma, e se você chega com uma disrupção muito grande, isso pode ser até que você antecipou algo e vários empreendedores aqui no Pode Sonhar já relataram que um dos erros da jornada foi, às vezes, trazer uma solução que antes do momento, né, dela. Então, muito boa dica, Thiago. E agora, estamos chegando no momento clássico aqui do Pode Sonhar, cara, da dinâmica que a gente, para quem está acompanhando pela primeira vez aqui o programa, a gente sempre traz uma dinâmica que a gente desafia os convidados a venderem um objeto inusitado, inspirado naquela cena clássica, icônica do filme do Lobo de Wall Street, em que o personagem interpretado pelo DiCaprio pede para um dos funcionários vender a caneta. E aqui no Pode Sonhar a gente substitui a caneta por um objeto surpresa. Eu já vou apresentar para vocês, vou pedir para a turma rodar a vinheta aí. Bom, me vende essa caneta. Vai, observa. Quer que eu te venda essa p*** de caneta? Voltamos aqui, Thiago. Objeto da vez, trouxemos uma pilha, mas você tem que vender ela, Thiago, num esquema assim, num formato de leilão. Não sei como que, se você vai trabalhar atributos específicos aqui, você pode tentar trabalhar essa ideia
junto aqui na venda da pilha. Boa, fechou? Vamos nessa? Vamos nessa. Enquanto você dá uma pensada, eu vou dando um recado para a turma Vai lá. Thiago. Para a turma que está nos acompanhando, pessoal, nós temos uma comunidade de jovens empreendedores, na qual a gente criou para a gente se apoiar, para a gente criar uma rede de networking, trocar informação, trocar conteúdos, para a gente acelerar nossa jornada aqui e prevenir que a gente caia nos mesmos erros. Fechou? Então, o link para vocês entrarem na nossa comunidade está na descrição aqui desse vídeo. Sintam-se à vontade. Vou ficar muito feliz em ter vocês por lá. Fiz minha venda agora. Boa. Você, bem, vamos lá. Miguel, antes da gente começar, queria te perguntar, hoje no teu dia a dia, quando você chega, qual é o teu momento de lazer mais importante na sua casa hoje? Boa. Cara, meu momento de lazer mais importante, meu dia de ontem, eu gosto de assistir um filme. Tá bom. Assistir um filme, assistir uma série. Ontem cheguei à noite cansado. Falei, vou colocar um episódio de uma série aqui para assistir. E, pô, foi muito bom, foi gostoso. Boa. E ali imagino que alguns insights possam surgir para você, certo? Sem dúvidas. Pô, é bom. Clareia a cabeça, pega inspiração. A gente que trabalha com conteúdo também fica sempre atento. A como que uma série, um filme não deixa de ser um conteúdo, uma história. A gente sempre fica buscando referências, inspirações para a gente implementar também. Legal. Sua TV fica aqui na sala? Normalmente Na você sala. costuma assistir por lá. Só na sala. E no controle ali, imagino, para um lado e para o outro. Total. Certo? Legal. Eu vou te falar que tem certas coisas que podem ser apenas o objeto. E tem certas coisas que podem carregar mais do que aquilo. Tá? E eu poderia pegar um item que às vezes ele pode ser simples e de um valor barato, você pode capturar mais valor quando eu pergunto para outras pessoas, e tem uma turma que está aqui com a gente, mas eu vou dar algo exclusivo, uma oportunidade exclusiva. Legal. Se eu fosse olhar só algo como uma pilha, que é o item que eu tenho agora, você pode enxergar como algo que um dia essa bateria vai acabar. Mas eu queria fazer aqui um compromisso com você. Você vai levar essa pilha e você vai usá-la no seu controle remoto durante um determinado tempo. E vai ter um dia que essa pilha vai acabar. E no dia que essa pilha acabar, você vai lembrar de mim. Sem dúvidas. E aí eu quero que você, nesse dia, me ligue para você dizer que no tempo que aquela pilha durou, qual foi o teu maior aprendizado. E a gente vai marcar um café. Eu hoje não vou te cobrar nada pela pilha. Mas quando a gente marcar o café, aí você vai me dizer quanto que ela valeu. Combinado? Animal, muito. Combinado, Então, fechou. Fechado. Oh, que legal. Oh, das melhores vendas que eu já vi aqui no Pode Sonhar. Turma, caramba, Thiago, muito bom, mandou bem, cara. Obrigado. De verdade, muito bom mesmo. Foi Boa. muito criativo. Gostei pra caramba, muito legal. Eu acho que realmente, cara, a pilha é isso que você falou. Ontem, por exemplo, passei uma raiva na hora de ligar essa televisão, cara, e quando você tá sem a ausência, você vê o valor das coisas, né, cara? Então, muito bom, mandou muito, Thiago. Obrigado. A gente sempre passa esse desafio para a turma que tá nos acompanhando. Não, mas faz isso, usa no seu controle, Usa no aí. dia que ela acabar ou quando você estiver usando e alguma coisa interessante, lembra de mim, manda um WhatsApp, a gente se fala. Legal, mandou bem demais, muito criativo. Legal. Boa. A gente passa esse desafio, turma. Quem acha que consegue vender, ficou difícil para vocês. Essa pilha melhor que o Thiago, manda uma DM pra gente no Pode Sonhar PDC, que a gente lê a melhor resposta aqui em um episódio adiante. Quero saber. Muito bom. E até nesse sentido, cara, eu queria perguntar para você se você vê muitos negócios saindo da Quara. Então, pessoas que compram, arrematam ali um material e vendem isso por um valor maior, fazem negócios mesmo ali dentro da plataforma. Sim. Na verdade, o que a gente sabe, conversa com os nossos clientes, a gente tem um galpão, né? No Taboão da Serra, até convido todo mundo, quem quiser ir lá visitar, tem Animal. gente que tem uma rotina, como a gente tem um leilão no nosso galpão, encerrando todas as segundas-feiras, às 9h30 da manhã, e a gente faz aí para quem for... Presencial mesmo. Presencial. Na verdade, os itens ficam presencialmente no leilão, o encerramento ele é
online, então igual a todos os nossos leilões online. E aí a retirada são alguns dias depois, na sexta-feira, mas eu convido porque por lá a gente tem os mais diversos itens. Tem cadeira, sofá, eletrônico, geladeira, computador e por aí vai. E quando a gente fala de negócios, é comum, enfim, quando eu vou por lá e converso com alguns clientes que estão visitando, saber o uso que eles têm dos nossos produtos, né, dos produtos que eles adquirem por lá. E é incrível como que já teve consultório médico sendo mobiliado com os itens que estão por lá, gente mobiliando ou consertando algum ponto da sua loja, do seu comércio, alguma coisa para sua casa que estava faltando e que encontrou por lá. Então, uma vez eu conversei com uma senhora que falou, olha, todo sábado eu estou por aqui. Era um outro momento. Ela, poxa, eu estou vindo hoje porque no sábado passado eu vi um item, estou trazendo meu marido aqui, queria mostrar para ele, etc., porque a gente vai tentar arrematar. Então, é legal a gente poder ouvir, de novo, diversos sonhos aí que a gente consegue, de alguma maneira, ajudar a viabilizar. Legal, porque também até a gente estava falando aqui no off, semana retrasada, turma, aqui da gravação desse episódio, a gente conversou com o Pablo Marçal e ele é um grande cara que fala dessa classe, né, de leilões. Eu acho que o sócio dele cresceu muito nisso e eles falam que, cara, é uma grande oportunidade, que dá para ficar rico até com leilões. E você vê dessa forma também, Thiago, que, pô, existem oportunidades, você recomenda para as pessoas, cara, olha para leilões, você que está buscando construir um patrimônio, fazer negócio, entrar talvez no empreendedorismo, você acha, se você puder compartilhar uma história assim que você fala, talvez o melhor arremate você já viu, o melhor negócio você já presenciou nessa jornada de leilões. Boa. A gente, eu te diria que teve uma situação recente num cliente nosso que, como eu comentei, queria desmobilizar o seu estoque, tinham diversos itens retornando de logística reversa, e aí o nosso cliente falou, bem, quero vender em pallets. Cada pallet tinha de 200 a 400 itens eletrônico, computador, tudo, brinquedo, televisão, tudo. E aí, óbvio, a gente coloca ali na descrição e etc. e tudo mais. E só para você ter uma noção, a gente conseguiu multiplicar muito o valor do pallet ao longo do leilão, mas ainda assim saiu por aproximadamente 40% do que seria um valor de venda na ponta. Caramba. E teve um caso específico de um rapaz que ele foi lá com um carro utilitário para retirar, né? Ele era dono lá de um determinado comércio, e a gente, na hora, vendo ele colocando, ele, não, vou colocar tudo aqui, porque eu vou levar para o meu comércio e tudo mais, e a gente, na hora, ele, poxa, registra aqui, porque estou conseguindo, colocou coisa, enfim, no banco do passageiro, foi dando o jeito dele para conseguir encaixar tudo e acabou levando. Nessas horas é legal quando a gente consegue ver, porque, de fato, a gente está realizando ali a possibilidade dele vender, e as palavras dele foi, poxa, assim que eu vender, vou voltar para comprar de novo. Legal. Então, quem de alguma maneira faz sentido a compra e venda de bens, de itens, a Quara é o lugar. Legal. Porque, de novo, várias oportunidades surgem o tempo todo, sempre com descontos muito relevantes, itens até com desconto acima de 90%, 95%. Nossa. Porque, de fato, quem está vendendo está procurando a liberação do espaço, né, aquele item saindo do ambiente do espaço dele, e quem está comprando, obviamente, quer algo que esteja num estado que seja adequado para o que ele precisa e por uma boa condição de preço. É legal. O que a gente oferece. Legal, Thiago. Muito legal. Conheçam aí a Quara, turma. Muito legal mesmo. Eu acho que para quem está buscando oportunidades e tal, pô, tem ali uma imensidão de materiais, de produtos que dá para fazer negócio a partir do que tem ali. É isso. E para a gente fechar, até uma coisa que eu gostaria muito que você compartilhasse em termos de dica para os jovens empreendedores, talvez alguma experiência ou insight que te marcou no desenvolvimento da Quara, que foi crucial para o sucesso da empresa até aqui. Eu tenho uma frase que eu gosto de falar, que é: a gente nunca perde nada ouvindo e sempre ganha.
E é exatamente isso. Ouça o cliente, né? E dentro desse momento, ouça com uma escuta de fato ativa, com uma vontade de entender, inclusive, coisas que você podia fazer melhor. A gente tem esse cuidado e tem esse carinho para que a gente consiga, através do nosso cliente, porque, como a gente comentou, a jornada de quem compra ela é longa. É a pessoa que vai lá retirar, é a pessoa que vai lá levar depois para o seu ambiente, teve toda a disputa, e a expectativa que ele tinha com essa jornada. Então, quando a gente ouve, a gente melhora muito. Então, vou dar um exemplo simples. A gente simplesmente mudou a dinâmica final, nos instantes finais dos nossos leilões, porque em 2 oportunidades próximas, 2 clientes falaram, poxa, eu fiquei confuso aqui se tinha acabado ou não tinha acabado. Eu fiquei em dúvida se tinha acabado ou não tinha acabado o leilão. A gente fez um ajuste, inclusive pediu feedback, eles, poxa, deu super certo. Legal. Então, ouça o cliente que mesmo que sejam ajustes pequenos, né, que não seja algo realmente gritante, mas são melhorias contínuas que ninguém melhor do que o seu cliente para ele poder te dizer. E indo além, não se prive de fazer a pergunta mesmo antes de alguém se tornar um cliente. Então, falo muito isso para o meu time comercial, que muitas das vezes no processo de venda, a gente deixa de perguntar, pedir algum retorno, inclusive pedir uma indicação. O que eu costumo falar é o que a gente mais ouve quando vai sentar com outro empreendedor, com um potencial vendedor dentro da nossa plataforma, é quando a gente fala, olha, a gente está aqui para poder ajudar você a ser uma solução completa de ponta a ponta para você vender o que eventualmente está ocupando espaço e você quer desmobilizar. O mais comum é alguém falar assim, poxa, sei de alguém que precisava disso também. E aí, sabendo disso, por que não perguntar? Você sabe de alguém que poderia fazer sentido uma solução como a nossa? E muitas das vezes, mesmo ainda sem ter a experiência com a gente, mas só o potencial de, poxa, pode ser que faça sentido para mais alguém, essa recomendação sai. Então, isso vem na conversa, isso vem no contato. Então, de fato, saber ouvir é uma arte importante dentro do processo de qualquer empresa, consequentemente de qualquer empreendedor. Muito legal, Thiago. Eu até me recordei de um outro episódio aqui do Pode Sonhar com o Empreendedor. Fala que nessa mesma racional da importância de ouvir o cliente, o seu usuário, ele fala que é em vendas que se constrói o produto, porque é ali, ouvindo o seu cliente, falando com ele, que você vai desenvolver e ser assertivo na sua solução. Então, acho que essa dica, cara, foi maravilhosa para a gente fechar o episódio aqui. Queria te agradecer imensamente por ter aceitado o convite de estar aqui conosco hoje. Obrigado mesmo. Miguel, o prazer foi todo meu. Também. Bem, agradeço, convido todo mundo a entrar, então, www.quara.com.br, Quara, Kwara. Temos mais hoje de 18 mil produtos lá sendo vendidos, até 95% de desconto, veículos, computadores, eletrônicos, enfim. Visitem e tragam seu feedback e, acima de tudo, boa sorte para quem for dar o seu lance. Legal, Thiago. Obrigado novamente, cara. Foi Obrigado, ótimo, Miguel. Aprendi pra caramba. Tenho certeza que a turma também. Prazer foi meu. Obrigado. Boa. Valeu demais, turma. Para quem assistiu até aqui, meu muito obrigado também. Não se esqueçam de curtir esse episódio, se inscrever no nosso canal. O mais importante, vocês comentarem aí pra gente o que vocês acharam. Fechou? Vejo vocês na próxima e tamo junto. Poder Monitor, a ferramenta mais completa para monitorar os 3 poderes. Acesse agora poder.cc/monitor e ganhe 30 dias grátis.